cruzamento. Se trata da proposta do catecumenato segundo o ritual de iniciação cristã de adultos. É simplesmente tomar isso que está aqui e recordar, né, o que está lá dentro. Então são vários pontos, acho que são 21 pontos. Então o conteúdo do ritual de iniciação cristã de adultos, RICA. Primeiro as duas introduções. Tem uma iniciação cristã, a iniciação cristã, observações preliminares gerais, né, que é sobre a realização do rito, né, da iniciação cristã de adultos. Né. E a segunda introdução é a introdução ao rito de iniciação cristã de adultos, é uma introdução mais teológica. Né. Bom, essas duas iniciações, porque este RICA aqui, é bom a gente saber a história. O RICA foi realizado por aquele grupo encarregado por Paulo VI de executar a reforma litúrgica do Vaticano II, e já no tempo de João XXIII estava sendo publicado pouco a pouco um ritual de iniciação cristã de adultos, claro, em latim, como era naquele tempo, etc. e tal, né? Bom, aí veio o concílio, tá? Então foi retomado isso e se pôs no rito. Só que aquele primeiro RICA, que saiu, deixa eu ver se por acaso está aqui que saiu em 73, né? Acho, na 73 já é a tradução brasileira, saiu em 72, né? Em 72 era tão complicado, quer dizer, se quis dar, como aliás a reforma litúrgica quis dar bastante liberdade, bastante opções de escolha nos textos litúrgicos. Só que no caso do RICA se deu tanta opção que era complicado, a gente precisava fazer um estudo antes, né? E o resultado, aquele RICA, primeiro, aqui no Brasil pelo menos, ficou relegado à gaveta, se é que chegou à gaveta, né? 2001, ou por aí, por volta do ano 2000, a CNBB resolveu publicar uma edição mais usável, ou seja, que já fizesse algumas opções, porque sabe como é que é um pároco numa paróquia aí de 43 comunidades rurais, como eu tive agora em julho lá, com um amigo meu, 43 comunidades rurais, vai dar tempo de olhar e folhear e escolher, não sei o que, tem que ser um pouco mais prático, né? Então resolveram fazer esse ritual que já faz opções e depois põe aquelas outras opções aí no final, né? Nós vamos ver na distribuição de capítulos esse fato, né? De forma que seja mais prático para usar, né? Mas mesmo assim ainda tem os seus problemas, como digo, né? Isso foi em 2001 que saiu este novo RICA, né? Então o RICA nessa versão aqui são 7 capítulos. Primeiro capítulo, ritos do catecumenato em torno de suas etapas, que é o decorrer da iniciação cristã de adultos. Capítulo 2, rito simplificado para a iniciação de adultos. Aí já é ceder à fraqueza humana. Porque, em vez de fazer todo aquele processo do catecumenato, etc. e tal, então, resolve, então vamos botar um simplificado que numa vez já acaba tudo, né? Bom, infelizmente existe esse segundo capítulo, né? Mas o importante é o primeiro. Terceiro capítulo, rito abreviado de iniciação de adultos em perigo ou artigo de morte. Claro, o cara está morrendo aí, não pode fazer etapas e não sei o que, né? Então, vai logo. Quarto, preparação para a confirmação e a Eucaristia de adultos que, batizados na infância, não receberam a devida catequese. Isso aqui é muito interessante, porque também aí vale uma iniciação e não simplesmente uma indoutrinação. Capítulo
Quinto, rito de iniciação cristã de crianças em idade de catequese. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, a gente encontra hoje, bastante frequentemente, criança que vai posta na catequese pelos pais, mas não foi batizada. Quer dizer, já está na idade de catequese. Então, a iniciação cristã dessas crianças, né, deveria ter, e aqui tem uma indicação muito interessante. Capítulo 6, inclusive nesse rito das crianças, entra a crisma a ser administrada por aquele que batiza. Capítulo 6, textos diversos na celebração da iniciação de adultos. Esse caso que eu disse, não, esses são os textos bíblicos, né? Capítulo 7, textos omitidos no ordenamento prático geral dos ritos de iniciação cristã de adultos. Esse caso que tinha tantas opções, então se juntaram opções secundárias, quer dizer, estão lá, se alguém quiser. Então, no lugar, no capítulo 1 é indicado os outros números que podem olhar e se dá essa escolha aí. E tem um apêndice que é o rito de admissão na plena comunhão da Igreja Católica das pessoas já batizadas validamente. Ou seja, um luterano que se converte, né, por exemplo, foi batizado validamente, né, então, mas tem que expressar, né, publicamente a sua adesão à Igreja, à comunhão da Igreja Católica. Então, questões. Duas questões aqui. Com relação à iniciação cristã, qual é a nossa realidade pastoral? Já foi dito algo aqui, né? Então, vou fazer um levantamento geral dessa realidade pastoral. B, qual é a nossa maior necessidade? Diante disso, né? Diferentes palavras e expressões. Catequese com jovens e adultos. Inclusive a palavra catequese, né? Catequese não é aula. Aula de catequese, quantas vezes, né, a gente ouve isso? Quantas vezes vão as crianças com um caderno e um lápis e uma caneta para catequese, né? Bom.